Oi gente, tudo bem? Eu sou a Emily, prof de História, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Islã. Essa é uma religião que nasceu na Península Arábica no século VII e o seu fundador é Maomé. É uma religião monoteísta, o que significa que ela acredita em um único Deus, o que difere muito das religiões dessa época, que são em maioria politeístas, acreditam em vários deuses. O islamismo ele tem 5 pilares principais, que são testemunho de fé, então acreditar em um único Deus, que é Allah, e o seu único profeta, que é Maomé. Oração feita 5 vezes ao dia em direção a Meca. Caridade, que funciona como uma espécie de dízimo para ajudar as pessoas da comunidade. Jejum no mês do Ramadã, esse mês é um mês considerado sagrado e durante o dia, então as pessoas não se alimentam. E peregrinação a Meca uma vez na vida, desde que haja condições para isso. Nessa peregrinação existe uma série de rituais que são feitos, entre eles a gente pode destacar uma caminhada que é feita em torno de uma pedra preta, que é considerada sagrada. No islamismo a gente tem algumas diferenciações e algumas especificidades em relação a outras religiões. Por exemplo, o livro sagrado deles. O livro sagrado é o Alcorão, mas também existe a Suna. E esses livros, eles misturam um pouco de religião e política, principalmente a Suna. E no islamismo a gente tem uma diferenciação entre grupos. Assim como existem evangélicos que acreditam em coisas diferentes e seguem o mesmo livro, católicos ortodoxos, católicos romanos, no islamismo a gente tem os xiitas e os sunitas. Então são grupos diferentes que têm algumas divergências entre si, mas que acreditam num princípio igual, ok? Dentro da religião existe uma grande diferenciação entre homens e mulheres. A mulher ela é vista como um ente privado, então ela não tem muito direito de estar no meio público. Ela não assume cargos políticos, ela não pode dirigir em alguns lugares, ela não pode escolher o que vestir, ela não pode andar sozinha na rua. Isso tudo também depende de um lugar para outro. Em países que a religião é considerada mais severa e que se segue mais à risca, vamos dizer assim, o que está escrito nesses livros, é mais severo, então, essa condição para a mulher. Em outros países, não. Então, por exemplo, aqui no Brasil, em que a religião não é uma religião principal, é mais difícil, por exemplo, ver esse tipo de condicionamento feito à mulher. Já, por exemplo, em alguns outros países, existe a burca, que é aquela tela preta, aquela vestimenta que cobre todas as partes do corpo. E também uma peculiaridade que se tem é que o islamismo, ele aceita a poligamia, que é ter mais, então, de uma esposa. O homem pode ter mais de uma esposa. O que difere muito, por exemplo, da religião cristã, que prega a monogamia, que é ter um único companheiro, vamos dizer assim. Os muçulmanos, eles abominam, têm verdadeiro repúdio à carne de porco. Para eles é considerado algo impuro, sujo. E eles também abominam os vícios, seja drogas, vícios como jogos, esse tipo de coisa. Eles não aceitam esse tipo de comportamento. E apesar disso, eles foram um dos maiores produtores de café durante muito tempo, que é considerado um vício, né? Principalmente na idade moderna e contemporânea. No Brasil, essa não é uma religião principal, mas existem, segundo o último censo do IBGE, cerca de 35 mil fiéis. E é uma religião que vem em constante crescimento no mundo. Durante muito tempo, as pessoas fizeram uma associação meio estereotipada, principalmente devido a acontecimentos como 11 de setembro e outros atentados que envolveram pessoas dessa religião. Mas a gente tem que se atentar de que essas pessoas não definem o que a religião é como um todo. Essa religião é uma religião muito antiga e ela serviu para vários descobrimentos e várias coisas. Ela incentivou muito, por exemplo, nessa parte da antiguidade, a pesquisa e outras coisas que não foram feitas por outras religiões. Então, esse olhar estereotipado, esse olhar pejorativo em relação a uma religião devido a acontecimentos que foram feitos por determinadas pessoas, é uma coisa que a gente deve evitar muitas vezes. Porque, por exemplo, existiram outros atentados e outros crimes que foram cometidos por outras religiões, por pessoas que seguiam outras religiões, ou inclusive pessoas que não tinham religião. Então, a gente não pode ter esse olhar de julgar, por exemplo, olhar um muçulmano e associar na nossa cabeça homem-bomba. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa religião. Pesquisar cada vez mais é muito importante, inclusive para abrir a nossa cabeça e ser cada vez mais justo com todas as religiões. Afinal, todo mundo tem esse direito, tá bom? Beijão!